E se, em 1920, o futuro da Europa tivesse sido decidido em apenas alguns dias? E se um exército cansado, faminto e ideologicamente inflamado tivesse atravessado Varsóvia não como derrotado, mas como libertador ou conquistador? E se a União Soviética tivesse vencido a Guerra Polaco-Soviética? Por um breve momento da história, isso quase aconteceu. As ruas da Europa Oriental prenderam a respiração. As fronteiras tremiam. E milhões de pessoas, sem saber, estavam a poucos passos de viver em um mundo completamente diferente. Mas ninguém naquele verão podia imaginar o tamanho do abismo que se abria à frente. Nem mesmo aqueles que marchavam em nome da revolução. Porque quando a história chega a um ponto de ruptura, não há vencedores inocentes. Há apenas escolhas e consequências. E se a Polônia tivesse caído? E se o Exército Vermelho tivesse avançado sem ser detido? O que teria acontecido com a Europa, com o mundo, com você? Antes de responder, precisamos voltar no tempo. Para um continente ferido. Para uma guerra que parecia pequena, mas carregava o potencial de incendiar tudo. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. O ano é 1918. A Primeira Guerra Mundial termina deixando a Europa em ruínas. Impérios desmoronam. Fronteiras são redesenhadas às pressas. E, entre os escombros, uma antiga nação retorna ao mapa, a Polônia. Após mais de um século dividida entre impérios, a Polônia renasce, frágil, desconfiada e cercada por inimigos. A leste, nasce algo ainda mais perigoso. A Revolução Russa havia triunfado. Os bolcheviques tomaram o poder prometendo um mundo novo, sem reis, sem burgueses, sem fronteiras injustas. Mas essa revolução não pretendia parar na Rússia. Para Lenin, a revolução só sobreviveria se espalhasse. E o caminho para a Alemanha, o coração industrial da Europa, passava pela Polônia. Assim começa a Guerra Polaco-Soviética, em 1919. De um lado, a Polônia lutando por sua sobrevivência nacional. Do outro, o Exército Vermelho, lutando não apenas por território, mas por uma ideia. Durante meses, a guerra avança e recua. Nenhum lado consegue uma vitória decisiva. Até que, em 1920, os soviéticos lançam sua ofensiva final. O plano é simples e aterrador: tomar Varsóvia, destruir o Estado polonês recém-nascido, abrir o caminho para a Revolução Mundial. E por alguns dias, tudo parece conspirar a favor dos soviéticos. As tropas polonesas recuam. A moral despenca. Governos europeus começam a preparar planos de evacuação. Varsóvia acredita que o fim chegou. Mas então, na história real, acontece o improvável. O chamado Milagre do Vístula, uma contraofensiva polonesa ousada, quase suicida, que quebra as linhas soviéticas e muda o curso da guerra. A Polônia vence. A revolução para. A Europa respira aliviada. Mas, e se esse milagre nunca tivesse acontecido? Imagine, por um instante, que algo mínimo mudou. Uma ordem atrasada. Um general ferido. Uma linha de suprimentos que não falhou. Em nosso universo alternativo, o Exército Vermelho não hesita. Ele avança. Varsóvia cai. O som das botas soviéticas ecoa pelas ruas da capital polonesa. Bandeiras vermelhas substituem símbolos nacionais. O governo foge, ou é capturado. A Polônia, novamente, deixa de existir. Mas essa não é apenas uma vitória militar. É uma mensagem. Para os trabalhadores da Alemanha. Para os revolucionários da Hungria. Para os sindicatos da França e da Itália. A revolução venceu um Estado europeu. E agora, ela está em movimento. O medo se espalha mais rápido que qualquer exército. Os governos entram em pânico. E milhões de pessoas começam a se perguntar: somos os próximos? Mas ninguém percebe, ainda, que a maior ameaça não é a expansão territorial. É a transformação da própria ideia de Europa. Com a Polônia sob controle, os soviéticos fazem algo inesperado. Eles não anexam o território. Eles criam uma república socialista polonesa. Um estado fantoche. Ou o primeiro dominó. Comissários políticos assumem fábricas, escolas e igrejas. Propriedades são confiscadas. A resistência é esmagada, silenciosa ou violentamente. Para alguns, é libertação. Para outros, é o fim de tudo que conheciam. E o mais perturbador, movimentos comunistas pela Europa ganham força. A vitória deixa de ser um sonho distante.
Agora, ela parece possível. Mas toda revolução cobra um preço. E quanto mais ela avança, mais sangue exige. Quando o Exército Vermelho se reorganiza na fronteira alemã, o mundo entende. Isso não foi uma guerra regional. Foi o primeiro ato de algo muito maior. A Europa está à beira de uma nova era, não escolhida, não votada, não consensual. Uma era forjada pela força. E enquanto líderes debatem em salas fechadas, milhões vivem sob a sombra de uma pergunta terrível. É possível deter uma ideia que já venceu? A queda da Polônia não encerra a história. Ela apenas abre a porta. Do outro lado, algo observa, cresce e se prepara. Porque agora, a revolução não está mais cercada. Ela está marchando. E na próxima parte, vamos descobrir como a Alemanha, o coração da Europa, reage quando percebe que o Exército Vermelho não veio negociar, mas transformar o mundo inteiro. Mas ninguém estava preparado para o que isso desencadearia. A queda da Polônia não foi apenas uma derrota militar. Foi um sinal. Em Berlim, Viena, Paris e Londres, os mapas foram abertos sobre mesas silenciosas. Generais apontavam rotas. Políticos discutiam cenários. Mas ninguém dizia em voz alta aquilo que todos pensavam. A revolução agora tem estrada livre. O Exército Vermelho estava exausto, sim, mas estava vitorioso. E vitórias ideológicas são mais perigosas que vitórias militares. Pela primeira vez, a ideia comunista havia atravessado fronteiras à força e sobrevivido. Não como revolta isolada, mas como Estado. E isso muda tudo. Porque ideias não precisam de tanques para se espalhar. Elas precisam de esperança, ou de desespero. E a Europa de 1920 estava cheia dos dois. A Alemanha do pós-guerra era uma nação humilhada. O Tratado de Versalhes havia esmagado sua economia. O desemprego crescia. A inflação devorava salários. Veteranos vagavam pelas ruas com medalhas inúteis no peito e ódio nos olhos. E dentro desse caos, algo fermentava. Conselhos operários. Sindicatos radicalizados. Células comunistas clandestinas. Na nossa história real, essas revoltas falharam. Foram esmagadas. Mas neste universo alternativo, elas não estão mais sozinhas. Do outro lado da fronteira, existe um exército vencedor. E, mais importante, existe um exemplo. A pergunta deixa de ser e se, e passa a ser quando. O medo muda de lado. Sem declarar guerra, os soviéticos iniciam sua ofensiva mais perigosa. Não com tanques, mas com palavras. Panfletos cruzam fronteiras. Rádios clandestinas transmitem mensagens. Agentes atravessam cidades industriais. Trabalhadores da Alemanha, vocês não estão sozinhos. A Polônia caiu. Vocês podem ser os próximos. O sistema está morrendo. A revolução é inevitável. E algo começa a se mover. Greves aumentam. Fábricas param. Soldados alemães se recusam a reprimir protestos. Cada pequena revolta parece isolada. Até que deixa de ser. Mas ninguém percebe o momento exato em que o controle escapa das mãos. Porque revoluções não anunciam sua chegada. Elas simplesmente acontecem. França e Reino Unido observam tudo com crescente pânico. Eles venceram a Grande Guerra, mas agora estão exaustos, endividados, cansados demais para outro conflito. Enviar tropas contra os soviéticos significaria outra guerra continental. E ninguém quer ser o primeiro a apertar o gatilho. Essa hesitação é fatal. Enquanto diplomatas debatem, a situação na Alemanha se deteriora. Um levante começa no Ruhr, outro em Hamburgo, depois em Berlim. Então, algo impensável acontece. Uma unidade inteira do exército alemão se recusa a obedecer ordens. Eles abaixam as armas e erguem bandeiras vermelhas. O impossível deixa de ser teoria. Agora, é realidade. Com a Alemanha à beira do colapso interno, o Exército Vermelho faz seu movimento mais ousado. Eles atravessam a fronteira, não como invasores declarados, mas como apoiadores da Revolução Proletária Alemã. Tanques avançam lentamente, soldados marcham em silêncio, e trabalhadores os recebem, com punhos erguidos. A linha entre guerra civil e invasão desaparece. Para o mundo, a pergunta agora é brutal. Se a Alemanha cair, quem poderá parar isso? Porque se o coração industrial da Europa se tornar socialista, o equilíbrio global simplesmente deixa de existir. E, naquele momento,
Ninguém percebe que uma nova linha do tempo já foi escrita. A Alemanha não caiu em um dia. Ela se fragmentou. E nos escombros dessa fragmentação, algo começou a surgir. Uma Europa diferente. Uma Europa vermelha. Uma Europa sem retorno. Mas toda expansão cria reação. Toda revolução cria inimigos. E, na próxima parte, veremos como França, Reino Unido e os Estados Unidos são forçados a fazer uma escolha impossível. Assistir o mundo mudar, ou mergulhar em uma nova guerra, ainda mais devastadora que a primeira. Porque agora, o futuro não está em disputa. Ele está em jogo. E ninguém sairá ileso do que vem a seguir. Não foi o som dos canhões que anunciou a nova era. Foi o silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que tomou conta das capitais ocidentais quando ficou claro que a Alemanha estava escapando ao controle. Não havia uma declaração formal de guerra. Não havia um inimigo único a ser apontado. Havia algo pior. Um colapso interno, alimentado de fora. E isso tornava qualquer reação um dilema moral. Intervir significava atirar contra trabalhadores. Não intervir significava assistir a própria ordem mundial desmoronar. Enquanto líderes hesitavam, o tempo corria, sempre a favor da revolução. França e Reino Unido ainda carregavam as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial. Cidades reconstruídas às pressas. Cemitérios recém-cheios. Uma geração inteira traumatizada. A ideia de outra guerra era insuportável. Nos Estados Unidos, o sentimento era ainda mais claro: isolamento. A Europa havia se destruído sozinha. Por que salvar um continente que parecia determinado a repetir seus erros? Mas, neste universo alternativo, o perigo não respeita oceanos. A queda da Alemanha significaria o colapso financeiro global. Significaria sindicatos radicalizados nos Estados Unidos. Significaria a ideia comunista atravessando o Atlântico. O problema não era mais europeu. Era existencial. Enquanto o Ocidente debate, o Leste age. Governos provisórios socialistas surgem em cidades alemãs. Conselhos operários assumem fábricas, portos e ferrovias. A antiga República de Weimar se dissolve antes mesmo de se consolidar. E o mais perturbador: muitos aceitam. Não por ideologia pura, mas por cansaço. A revolução oferece comida, ordem, propósito. Mesmo que o preço seja a liberdade. E assim, a Europa se parte. De um lado, nações liberais enfraquecidas. Do outro, um bloco socialista em expansão. Mas nenhuma fronteira é sólida o suficiente para conter o medo. Diante do avanço soviético indireto, França e Reino Unido tomam uma decisão desesperada. Eles tentam negociar. Um pacto é proposto. Reconhecimento parcial dos novos governos socialistas, em troca da interrupção da expansão. Para Lenin, isso não é diplomacia. É confirmação de vitória. Porque quem negocia com uma revolução já perdeu metade da guerra. O acordo fracassa antes mesmo de ser assinado. E, como resposta silenciosa, greves explodem na França. Portos param. Trens deixam de circular. A revolução não precisa cruzar fronteiras. Ela já está dentro. O pânico agora não é de invasão. É de contágio. Governos passam leis de emergência. Liberdades são suspensas. Manifestações são reprimidas. E, ironicamente, quanto mais o Ocidente tenta se proteger, mais ele se parece com aquilo que teme. A democracia começa a rachar. E nesse vácuo moral, extremismos crescem. Alguns clamam por guerra total contra o comunismo. Outros pedem rendição ideológica para evitar o caos. Mas o tempo das escolhas confortáveis acabou. Quando relatórios confirmam a coordenação direta entre Moscou e os novos governos alemães, não resta dúvida. A revolução não é espontânea. Ela é estratégica. E está vencendo. O mundo percebe, tarde demais, que não enfrenta apenas um Estado, mas uma ideia que aprendeu a usar o medo como arma. E na próxima parte, veremos a consequência inevitável desse impasse. O surgimento de regimes autoritários no Ocidente, dispostos a sacrificar a democracia para salvar o mundo dela mesma. Porque quando todos têm medo, o primeiro a abandonar a liberdade costuma vencer. E a história está prestes a entrar em seu capítulo mais sombrio. O comunismo agora não tem um rosto único. Não é apenas Moscou. Não é apenas o Exército Vermelho. Ele está nas fábricas, nas universidades, nos sindicatos, nas conversas sussurradas nos cafés.
E quando um inimigo está em toda parte, qualquer um pode se tornar suspeito. Governos ocidentais começam a entender algo terrível. Eles não estão perdendo território. Estão perdendo controle. E controle, uma vez perdido, raramente é recuperado sem sangue. Na França, leis de exceção são aprovadas. Partidos comunistas são banidos. Jornais fechados. Líderes sindicais presos. No Reino Unido, serviços de inteligência ganham poderes inéditos. Escutas, vigilância, infiltração. Nos Estados Unidos, o isolamento começa a ruir. O medo atravessa o Atlântico. Relatórios falam de greves em portos americanos, de células revolucionárias inspiradas pelo milagre alemão. E assim nasce uma nova lógica política. Para salvar a democracia, talvez seja preciso suspendê-la. Poucos percebem a ironia. Menos ainda ousam questioná-la. O que começa como exceção vira rotina. Soldados patrulham ruas europeias. Toques de recolher são impostos. Reuniões públicas exigem autorização. E a população aceita. Porque o medo é um anestésico poderoso. Ele silencia dúvidas. Ele transforma abusos em necessidades. Enquanto isso, do outro lado, o bloco socialista se consolida. Alemanha, Polônia e territórios vizinhos passam por rápidas coletivizações. A oposição desaparece. A propaganda floresce. Dois mundos emergem, ambos justificando seus excessos em nome da sobrevivência. E o espaço para a humanidade diminui. É nesse clima que algo novo surge. Na Itália, na França e até na Alemanha não socialista, líderes carismáticos começam a ganhar força prometendo ordem absoluta. Disciplina. Pureza nacional. Eles não se dizem inimigos da democracia. Dizem ser sua última defesa. Mas suas palavras carregam veneno. Culpam minorias. Culpam intelectuais. Culpam o inimigo interno. E assim, em resposta ao avanço comunista, nasce uma nova forma de extremismo. Não vermelho, mas negro. Em poucos anos, a Europa não se reconhece mais. De um lado, um bloco socialista rígido, ideológico, centralizado. Do outro, regimes autoritários que abandonam valores liberais para combater o que chamam de ameaça existencial. A linha entre bem e mal se dissolve. Cada lado aponta para o outro e diz: veja o que eles nos obrigaram a fazer. E talvez ambos estejam certos. Ou talvez ambos estejam perdidos. A guerra polaco-soviética, esquecida por muitos, revela sua verdadeira natureza. Ela não foi apenas uma guerra de fronteiras. Foi o gatilho de uma era. Uma era em que o medo venceu a liberdade. Em que o futuro foi moldado não por esperança, mas por pânico. E na próxima parte, veremos o desfecho inevitável desse mundo dividido. O confronto direto entre blocos. Não mais por influência, mas por sobrevivência. Porque quando monstros se encaram, o mundo inteiro paga o preço. E o pior ainda está por vir. O que antes era tensão agora se transforma em certeza. A Europa está dividida. Não por tratados, mas por medo. Fronteiras são fechadas. Exércitos são mobilizados. Indústrias são convertidas para a guerra. Cada lado diz agir em legítima defesa. Cada lado acredita ser o último bastião da civilização. E talvez ambos estejam errados. Porque quando a história chega a esse ponto, a verdade já foi soterrada pelos preparativos. Não é um grande evento que inicia a guerra. É algo pequeno. Um confronto entre guardas de fronteira. Um tiro mal interpretado. Um telegrama atrasado. Na fronteira entre a Alemanha socialista e a França, soldados se encaram sob chuva fria. Ninguém quer recuar. Porque recuar agora significa admitir fraqueza. E fraqueza, nesse mundo, é sentença de morte política. O disparo ecoa. E com ele, décadas de destruição começam antes do tempo. Diferente da Primeira Guerra, esta não começa com entusiasmo. Começa com resignação. Civis já sabem o que esperar. Bombardeios. Fome. Propaganda. Mas existe algo novo. Agora, a guerra não é apenas entre nações. É entre visões de mundo. Cidades se tornam símbolos ideológicos. Vencer não é apenas conquistar território, mas provar que um sistema merece sobreviver. E, nesse processo, pessoas deixam de ser pessoas. Viraram estatísticas. Por meses, os Estados Unidos tentam se manter à margem. Mas o conflito cresce.
O comércio global colapsa. Aliados imploram por ajuda. E então ocorre o impensável. Uma greve geral paralisa portos americanos, inspirada diretamente pelos eventos europeus. Confrontos eclodem. Mortes acontecem. A guerra finalmente cruza o oceano. Washington entende. Não existe mais lá fora. A decisão é tomada. Os Estados Unidos entram no conflito, não apenas como potência militar, mas como símbolo ideológico. O mundo inteiro agora está envolvido. Com 3 grandes blocos em guerra, a escala da destruição supera tudo o que veio antes. Tecnologias criadas na Primeira Guerra são aprimoradas. Armas químicas reaparecem. Cidades inteiras desaparecem do mapa. E, no meio disso tudo, algo morre silenciosamente. A ideia de progresso. Ninguém mais acredita que o futuro será melhor. Apenas, diferente, se sobreviver. Enquanto soldados marcham e civis se escondem, uma pergunta ecoa, não dita, mas sentida por todos. Valeu a pena? A vitória soviética em 1920 prometia libertação. A reação ocidental prometia proteção. Mas o que se construiu foi um mundo onde todos perderam algo essencial. E na próxima, e última, parte, veremos o desfecho final dessa linha do tempo. O que sobra da humanidade depois que ideologias terminam de lutar entre si? Quem vence? Se é que alguém vence. E o que esse mundo alternativo revela sobre o nosso próprio? Porque algumas histórias alternativas não existem para nos confortar, mas para nos avisar. O fim está próximo, e ele não é triunfante. O fim não veio com uma bandeira hasteada. Não veio com discursos triunfantes. Não veio com aplausos. Ele veio com escombros. Cidades irreconhecíveis. Campos vazios onde antes havia vidas. Gerações inteiras que nunca conheceram um mundo sem guerra. Depois de anos de confronto total, algo finalmente cede. Não é uma vitória clara. É exaustão. Os exércitos já não avançam. As fábricas já não produzem o suficiente. A população já não acredita em promessas. O mundo não escolhe a paz. Ele simplesmente não consegue mais lutar. O bloco socialista domina grande parte da Europa continental. A revolução, iniciada com a vitória soviética sobre a Polônia, sobrevive. Mas ela não é mais jovem. Não é mais idealista. Não é mais libertadora. É um sistema endurecido pela guerra, pela vigilância e pelo medo constante de colapso. Do outro lado, os regimes autoritários do Ocidente permanecem de pé, mas irreconhecíveis. A democracia que tentaram salvar existe apenas no papel. Liberdades foram trocadas por estabilidade. E a estabilidade é frágil. Os Estados Unidos emergem como uma potência militarizada, paranoica, moldada por um conflito que nunca quiseram, mas do qual não puderam escapar. O mundo não foi salvo. Ele foi congelado. Décadas depois, crianças aprendem história em livros censurados. Cada lado conta sua versão. Cada lado se diz vencedor. Mas há algo que nenhum deles ensina. Que tudo começou com uma guerra esquecida. Uma guerra que, na história real, terminou em derrota soviética. Mas que, neste universo alternativo, venceu. E ao vencer, abriu a caixa de Pandora. A vigilância é total. A suspeita é permanente. Pensar diferente é perigoso. Não importa o sistema. O medo venceu em todos eles. E então surge a pergunta mais desconfortável de todas. E se a vitória soviética não tivesse criado um mundo pior, mas apenas revelado aquilo que sempre esteve latente na humanidade? E se o problema nunca foi o comunismo, nem o capitalismo, nem a democracia ou o autoritarismo? E se o problema for a certeza absoluta, a crença de que uma única ideia merece sobreviver, mesmo que o preço seja o mundo inteiro? Nesse universo, a Polônia caiu, a revolução avançou, o Ocidente reagiu, e o resultado foi um planeta traumatizado. Não porque alguém venceu demais, mas porque ninguém soube parar. Ao observar esse mundo alternativo, algo inquietante acontece. Ele começa a se parecer com o nosso. Não nos eventos, mas nos dilemas. O medo do outro, a polarização, a disposição de sacrificar liberdades por segurança, a tentação de acreditar que o fim justifica os meios. Talvez essa história alternativa não seja um aviso sobre o passado, mas sobre o presente, porque linhas do tempo não se separam apenas por batalhas, mas por escolhas humanas.
E essas escolhas continuam sendo feitas, todos os dias. Neste universo, os soviéticos venceram a Guerra Polaco-Soviética. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Não por causa da vitória em si, mas por tudo o que ela desencadeou. A história nos mostra que alguns eventos não mudam apenas mapas. Eles mudam mentalidades. Mudam limites morais. Mudam o que consideramos aceitável. E talvez o maior perigo do e se não seja imaginar mundos diferentes, mas perceber o quão perto estamos deles. Se essa história te fez questionar o mundo, o poder das ideias e o preço das escolhas humanas, continue essa jornada conosco. Aqui, cada e se não é apenas uma hipótese, é um espelho. Inscreva-se no canal e siga explorando universos onde a história tomou outros caminhos, para que possamos entender melhor o nosso.